O fantasma sequestrador. Em Monsters Among Us, um interlocutor chamado Joe conta sobre se mudar da Califórnia para a Geórgia no final dos anos 1990. Logo depois, ele diz que seu irmão o seguiu até Peach State e alugou uma casa antiga construída em 1800. Parecia bom por fora, não parecia bom por dentro, disse Joe durante o podcast. De acordo com Joe, as coisas pareciam estranhas desde o momento em que ele ajudou seu irmão a se mudar para casa. Entrei em casa e disse, oh, cara, o cabelo da minha nuca se arrepiou e eu me senti pouco à vontade, como se esse lugar não fosse nada legal, diz ele. Momentos depois, enquanto carregava itens para o quarto, Joe diz que ouviu sussurros. Um sussurro acalorado, quase uma discussão entre duas pessoas que pareciam pairar no topo do teto da sala, acrescenta. Joe saiu correndo da sala e perguntou ao irmão se ele também sentia algo estranho em relação à casa. Seu irmão percebeu a vibração, mas garantiu a Joe que tudo ficaria bem. Contanto que você esteja bem, Joe disse ao irmão. Não estou bem, mas vou ajudar você. Vou para casa e provavelmente não voltarei aqui. E com certeza, o irmão de Joe começou a vivenciar ocorrências incomuns na casa. O mais alarmante, porém, foi quando Joe disse que sua sobrinha foi encontrada vagando sozinha em uma estrada movimentada com a mão levantada. A polícia e outras agências foram chamadas para investigar o incidente e, quando questionada, a filha de 4 anos de seu irmão explicou que havia saído para passear com a velha que mora aqui. Ela só queria dar um passeio, então fomos dar um passeio. Dado que a porta da frente era pesada demais para uma criança de 4 anos abrir sozinha, ninguém conseguia entender como ela conseguia sair de casa. Segundo Joe, sua sobrinha disse, a velha abriu a porta, depois acariciamos um pouco o cachorro e depois fomos passear. Ela era tão genuína e honesta aos 4 anos de idade que ele não conseguia chamá-la de mentirosa, disse Joe durante o podcast. Logo depois, seu irmão se mudou e nunca mais voltou. Os fantasmas do Public House de Stone, considerado um dos restaurantes mais assombrados da América, o Stone's Public House em Ashland, Massachusetts, não tem problema com fantasmas. Tem problema com fantasmas. Janet Morazzini, moradora de longa data de Ashland, é bartender e gerente do Stone's Public House, construído por John Stone em 1832. Segundo Morazzini, antes mesmo de começar a trabalhar na pousada, ela já ouvia histórias do fantasma de um menino vagando pelos corredores do restaurante, que já serviu de hospital ad hoc durante a pandemia de gripe espanhola de 1918. Faz sentido, Morazzini disse ao Today.com. É aí que colocariam todos os doentes em quarentena, explica ela. Aparentemente, algumas almas faleceram apenas por causa disso. A pousada também é palco de outras mortes prematuras, incluindo a de uma jovem que foi atropelada e morta por um trem enquanto brincava perto dos trilhos da ferrovia que margeiam a propriedade. Segundo Morazzini, pai e filho que visitavam a pousada saíram do restaurante para observar os trens. Depois de voltar para dentro, Morazzini ouviu o pai assegurando ao filho que não havia mais ninguém do lado de fora, apesar do filho insistir que tinha visto uma menina sentada ao lado deles. Ele disse, ela estava sentada bem ao meu lado. Ela estava chorando. Você não viu a garotinha? E o pai disse, não havia ninguém lá. Éramos só eu e você, amigo, lembra Morazzini. Disse que outros fantasmas assombram a antiga pousada, incluindo o do proprietário, John Stone, que Morazzini diz que não morreu lá, mas acredita-se que esteja zelando pelo lugar. Uma noite, quando Morazzini estava sozinha na pousada, ela disse ter ouvido passos bem acima dela, no segundo andar. Eu tava tipo, não há nenhuma explicação para isso. Estou indo embora, ela disse ao Today.com. Mesmo assim, ela não acredita que os espíritos tenham más intenções. Eu nunca tive aquela sensação assustadora de ter cabelo na nuca e ter que sair do prédio. O passageiro inesperado. Na década de 1990, Julie, moradora de Portland, Oregon, estava dirigindo pela cidade para se encontrar com amigos quando se viu no trânsito. A jovem de 18 anos logo descobriu que a causa da desaceleração se devia a um terrível acidente de carro e, para seu horror, ao passar pelo local, percebeu que alguém havia morrido. Um momento depois, havia uma mulher sentada no meu banco do passageiro. Julie diz em Monsters Among Us. Embora ela admita que parece loucura, Julie relata ter visto uma mulher vestida com roupas de trabalho sentada ao lado dela.
E apesar de estar em estado de choque total, a mulher no banco do passageiro ficou ainda mais assustada. Ela parecia alguém que de repente acabou no carro de outra pessoa, diz Julie sobre o incidente. Em pânico, a mulher exigiu saber como ela chegou lá e quem era Julie. Foi então que Julie percebeu que a mulher tinha uma qualidade sobrenatural e percebeu que a pessoa por quem ela havia passado na beira da estrada estava de alguma forma no carro com ela. Senhora, você precisa se acalmar, meu nome é Julie e estou aqui para ajudar, ela disse ao estranho. Mais tarde, Julie explicou à mulher que ela havia sofrido um acidente de carro e de alguma forma acabou no banco do passageiro. A mulher ficou arrasada. Naquele exato minuto, passaram por uma clareira entre as árvores. Com algum incentivo de Julie, a mulher caminhou pacificamente em direção ao sol e depois desapareceu. Completamente incrédula, Julie parou e se convenceu de que havia imaginado tudo. Vários dias depois, porém, apareceu no noticiário uma história sobre um caminhoneiro ferido em um acidente de carro. Antes de terminarem, postaram uma foto da mulher que estava no meu carro e explicaram que ela havia falecido no acidente, disse Julie durante o podcast. Foi inacreditável, foi demais. O fantasma no coro Alicia Diozzi, professora, guia turística e proprietária da Salem Kids Tours, normalmente se limita a falar sobre a longa e diversificada história de Salem, Massachusetts. No entanto, há uma história que ela gosta de contar sobre um fantasma que assombra a primeira igreja em Salem. A reviravolta na história, somente as crianças podem ver isso. Os pequenos, talvez de 4 ou 5 anos, vão perguntar sobre uma presença fantasmagórica que vem no coro do santuário principal de nossa igreja, disse ela ao Today.com. Segundo Diozzi, muitas vezes as crianças apontam para o mesmo local da igreja e afirmam ter visto uma mulher ali. As crianças vão dizer que ela está com um vestido longo, mangas compridas e que às vezes pode ser ouvida cantando no coral, diz Diozzi. Contos sobre o fantasma do coro circulam desde a década de 1960, diz Diozzi, e ela poderia tê-los dispensado se seu próprio filho não tivesse apontado para o loft há 15 anos e perguntado sobre a senhora que canta no coral. Ela estava com frio? Sim, definitivamente, diz Diozzi. Eu sinto que o santuário principal da primeira igreja tem essa sensação. Você sente a presença do passado. Ela diz que não é um sentimento ruim, mas sim uma história ou energia que, de certa forma, é reconfortante. Os fantasmas da penitenciária Shawshank. O reformatório do estado de Ohio, em Mansfield, Ohio, é amplamente conhecido por ser o local do filme clássico The Shawshank Redemption. Mas a antiga penitenciária, que foi encerrada em 1990, também tem a reputação de ser assombrada. Lar de alguns dos criminosos mais empedernidos, a prisão de segurança máxima já foi palco de assassinatos, suicídios e outros encontros violentos, de acordo com TRG, autora e investigadora paranormal conhecida como a Dona de Casa Assombrada. O reformatório tinha uma veia incrível de violência que o percorria quase desde o início, disse RG ao Today.com. Você pode imaginar por que um lugar como esse seria assombrado, diz ela. Há algo negativo aí, você pode sentir isso em seus ossos. E há de facto muitas histórias de fantasmas da antiga prisão. Encontramos espíritos femininos lá, o que achei incrivelmente interessante, disse RG. Uma delas, diz ela, é provavelmente a esposa de um ex-diretor que foi acidentalmente baleado e morto enquanto puxava uma caixa da prateleira do armário. Segundo RG, eles capturaram gravações de uma mulher chorando e ocasionalmente sentindo cheiro de perfume de rosa no quarto. Outro espírito que supostamente assombra o reformatório é uma mulher que fica sentada na capela da prisão e chora. Quando você se aproxima dessa mulher sentada no banco, ela desaparece. Outras pessoas a viram andando, diz RG. Depois, há a presença malévola ali, de acordo com RG. E com a ajuda de uma médium, ela diz que se comunicou com ele. Ele estaria literalmente me xingando, ela lembrou. Embora suas sessões com o fantasma furioso tenham sido enervantes, foi só quando ele seguiu o parceiro de RG para casa que eles ficaram realmente apavorados. Um dia ela o viu, através do reflexo de sua janela. Ela viu uma coisa atrás, uma figura sombria, e ela sabia que era ele, disse RG ao Today.com. Depois de procurar a ajuda de um especialista paranormal, RG diz que não o vimos desde então. As luzes fantasmas da ambulância. Em meados da década de 1990,
Robert trabalhava como paramédico em uma pequena cidade do Texas e conta a história de um acontecimento estranho que ele e seu parceiro vivenciaram durante uma ligação uma noite. Após receber a ligação de uma mulher com dores no peito, ele e o companheiro subiram na ambulância para se dirigir ao endereço. Retiramos o código 3, o que significa usar nossas luzes de emergência e sirenes, lembra Robert. Na ausência de GPS naquela época, Robert diz que eles dependiam de mapas e números de caixas de correio para guiá-los até a zona rural. O endereço para onde íamos era muito rural, diz Robert. Então não havia iluminação pública e era uma noite muito escura, então era muito difícil ler as caixas de correio. Enquanto procuravam a entrada correta, Robert disse que desligou as sirenes. Depois de determinar que o haviam encontrado, eles pararam apenas para descobrir que estavam enganados. Então, desligamos as luzes de emergência enquanto recuávamos para a estrada e subíamos pela entrada correta, explica ele. Ao chegar ao local, os paramédicos perceberam que haviam estado exatamente no mesmo endereço no mês anterior para atender um homem que sofria de parada cardíaca. No estilo típico do humor negro médico, mencionamos um ao outro que esta provavelmente era a esposa que estava tendo um ataque cardíaco e agora iria se juntar ao marido. Eles pularam da ambulância com as malas a tiracolo e começaram a tratar a mulher, que felizmente acabou ficando bem. Robert diz que mandou seu companheiro buscar a maca da ambulância para que pudessem levá-la ao hospital para avaliação. Quando ele voltou, ele tinha uma expressão estranha e questionadora no rosto, segundo Robert. A dupla levou o paciente até o veículo de emergência e foi então que Robert viu que a ambulância estava com quase todas as luzes equipadas acesas. Luzes estroboscópicas, holofotes, algumas luzes internas, tudo aceso. Depois de levar o paciente ao hospital, Robert perguntou ao companheiro por que ele havia acendido todas as luzes. Ele não tinha. Na verdade, ele lembrou a Robert que eles fechariam todos eles depois de irem para o endereço errado. Nenhum de nós se lembra de ter ativado as luzes de emergência, estroboscópios ou holofotes quando chegamos em casa. Não havia motivo real para fazer isso, já havíamos chegado lá. No final, consideramos que o marido falecido dela informou que ele ainda estava lá. O cachorro fantasma Sarah, de Lancaster, Ohio, conta a Monsters Among Us a história de seu cachorro de infância, Cricket, que segundo Sarah era um cachorro muito infeliz. Ela era super irritadiça, só gostava da minha avó, diz Sarah. Ela não parecia se sentir bem. Mesmo assim, a família amava seu cachorro e ficou arrasada quando o filhote correu para a estrada e foi atropelado e morto por um carro que passava enquanto se preparavam para sair de férias com a família. Foi muito triste, muito perturbador, especialmente por eu ser criança. Minha avó estava lá, ela amava Cricket e Cricket a amava. Eles tinham um relacionamento especial que nenhum de nós tinha. Apesar do prejuízo, a família pagou antecipadamente as férias e, não tendo muito dinheiro, decidiu ir mesmo assim, deixando Cricket com uma tia que se ofereceu para levar os detalhes necessários. Ao chegar ao hotel onde estavam hospedados, Sarah conta que a família ficou melancólica e triste com a tragédia. Vamos para a cama e no meio da noite não sei por que acordei, mas me assustei. Acordei, sentei na cama e olhei para baixo e no chão estava Cricket, um completo aparição corporal dela, diz Sarah. Ela parecia tão feliz, parecia um cachorro diferente. Ela estava pulando. Todo aquele mau humor, toda aquela infelicidade que ela tinha, desapareceu. Era como se ela estivesse vindo me dizer que estava bem. Foi a aparição mais clara. Nunca mais vi uma aparição. Foi a primeira e única vez. Sarah diz que contou à mãe pela manhã o que tinha visto, e sua mãe descartou isso como se seu cérebro do ensino médio estivesse apenas tentando dar sentido à perda. Acho que isso é possível, diz Sarah, mas até hoje ainda consigo imaginar Cricket naquele momento. Nunca esqueci essa imagem, e isso me ajudou a me sentir melhor sobre o que aconteceu, porque ela parecia muito feliz, e eu acho que ela estava me visitando naquela noite. Os fantasmas de Willoughby Cole. Construído no final de 1800, o edifício Willoughby Cole, em Willoughby, Ohio, abrigou uma variedade de negócios em sua época, incluindo uma estação ferroviária, uma fábrica de queijo e um moinho de farinha.
Em 1912, tornou-se a muito próspera Willoughby Coal, fornecendo carvão aos residentes locais antes de ser vendido a Henry Windus e William Don Norris na década de 1930. Com o tempo, a relação entre os dois proprietários tornou-se controversa, segundo Teresa Argy. Henry Windus queria comprar o negócio de Don Norris, mas Don não estava disposto a vender, disse o investigador paranormal ao Today.com. Certa manhã, Norris supostamente disse à esposa que estava saindo para comprar pão e verificar os reparos que estavam sendo feitos no prédio Willoughby. Ele nunca mais voltou. Várias horas depois, seu corpo foi descoberto em frente à porta. Ele estava caído em uma pilha de sangue, diz Argy. Mesmo que sua morte tenha sido considerada acidental, Argy diz que a família de Norris acreditava que ele havia sido assassinado. Embora ninguém saiba o que realmente aconteceu naquela manhã, Argy acredita que seu espírito ainda assombra o prédio. Entramos em contato com ele em muitas e muitas ocasiões, diz ela, e afirma que outras pessoas relataram ter visto rostos na janela e ouvido passos inexplicáveis e outras ocorrências incomuns no prédio. Mas Norris não está sozinho. Provavelmente temos 5 ou 6 espíritos residentes no prédio. A babá fantasma Kip, que ligou do estado de Nova York, fala sobre uma casa antiga que ele e sua esposa compraram. Ao se mudar, sua esposa convidou a irmã e o bebê recém-nascido para uma visita. Eles ficaram no quarto do andar de baixo e minha esposa estava dormindo no quarto do andar de cima, explica Kip em Monsters Among Us, e diz que na primeira noite em que seus convidados ficaram, sua esposa ouviu a irmã conversando com alguém no meio da noite. Na manhã seguinte, a esposa de Kip perguntou com quem ela estava conversando, e sua irmã respondeu: "Acordei no meio da noite e havia uma senhora idosa parada perto do meu bebê, e tive que dizer a ela para ir embora." De acordo com Kip, houve mais incidentes inexplicáveis na casa, incluindo lâmpadas em movimento misterioso e uma ocorrência assustadora com um alarme de incêndio que disparou enquanto sua esposa estava trabalhando no jardim. Ela imediatamente corre de volta para casa e descobre que é o alarme de fumaça do mesmo quarto do andar de baixo disparando, disse Kip no podcast. Quando ela abriu a porta, ela disse por uma fração de segundo que tudo o que conseguia ver na sala era uma névoa branca. Em poucos instantes, porém, a névoa branca desapareceu e o alarme foi desligado. Convencida de que a casa era mal assombrada, a esposa de Kip procurou um vizinho para saber mais sobre a propriedade e descobriu que a proprietária anterior era uma mulher de 90 anos que morreu tragicamente em um incêndio em uma casa. Nem é preciso dizer que arrumamos a casa e saímos de lá o mais rápido que pudemos e nos mudamos para outro lugar, diz Kip.